Hoje, o IA Trendcast recebe Romeu Buzarello, que é referência quando o assunto é marketing, inovação e transformação digital. Romeu Buzarello é um experiente executivo de negócios com mais de 40 anos de carreira em empresas públicas, nacionais e multinacionais, sempre atuando na linha de frente da comunicação, do marketing, do relacionamento com o cliente e da criação de valor em setores altamente competitivos. Foi professor por mais de 25 anos nos MBAs das melhores escolas de negócios do Brasil, como ESPM, INSPER, FIA e USP-Exalc, formando gerações de líderes que hoje atuam em diferentes mercados. Reconhecido como um dos profissionais mais inovadores do país, foi indicado ao Prêmio Caboré e é lembrado pela ousadia de implementar pioneirismos como vender imóveis pelo Twitter, aceitar bitcoins em transações e usar drones para transformar a experiência do cliente. Mentor da Endeavor e conselheiro de startups, Buzarello tem uma visão única sobre nova economia, o futuro do trabalho e a inteligência de dados, que batizou de matemarketing. Buzarello, bem-vindo ao IA Trendcast. Obrigada por ter você aqui. É um prazer enorme para mim ter o meu professor aqui. E para mim também, voltar a rever a minha ex-aluna de 2006. Não é? Olha só. Muitos anos, quase 2 décadas. 2 décadas já. Antes de a gente continuar esse papo, quero agradecer a Pima Brindes, que apoia o nosso videocast e acredita na importância de trazer discussões como essa para vocês. Quer conhecer mais? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela e conheça o trabalho da Pima. Obrigada, Pima Brindes, pelo apoio. Buza, você tem mais de 40 anos de carreira, passou por grandes empresas, referência ali na época delas de tecnologia, dá aula em um monte de faculdade, já deu aula. Se você tivesse que se descrever agora em uma frase curta, quem é o Buzarello hoje? O Buzarello hoje está vivendo, talvez, o estado da arte do propósito que todos nós estamos buscando, né? Por quê? Hoje, quando eu vou dar uma palestra em Florianópolis, eu vou para uma reunião de conselho na Catarinense Pharma, em Joinville, eu vou para uma mentoria em Goiânia, eu não sei mais se eu estou trabalhando, se eu estou aprendendo ou se eu estou me divertindo. E esse é o estado da arte do propósito, quando não existir mais barreiras entre eu aprender ou trabalhar e eu se divertir. Quando eu era executivo e estava no domingo à tarde preparando relatórios para fundos de investimento, eu sabia que eu estava trabalhando e me ferrando, né? Hoje eu não sei mais o que eu estou fazendo. Então, esse é o estado da arte, né? Eu estou talvez vivendo um dos melhores momentos da minha carreira. Muitos dos meus alunos, né, brincam comigo, ex-alunos meus brincam, amigos meus brincam comigo, zoam comigo. Buza, você está no melhor momento da tua vida. E eu sempre respondo com muita autenticidade. Quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Então eu me planejei muito para essa segunda metade da vida. Lembra que eu falava para vocês? Segunda metade da vida, cuidem porque ela chega. O tempo executa o executivo, o tempo executa a executiva. Tu tem que se preparar, sobretudo nos dias atuais, que está muito mais intenso do que na época que tu foi minha aluna, que já era intenso, mas nos últimos 5 anos a intensidade do mundo executivo tá muito forte, né? E você sabe, boa parte dos nossos pares, ex-pares meus, e alguns ainda continuam no mundo executivo, a grande maioria está doente. Pois Porque os ambientes estão muito complexos. As empresas, o que a gente lê na mídia não é o espelho da realidade quando tu conversa com as pessoas no dia a dia, né? É o show me the money pelo show me the money. Só isso. Só isso. E você criou uma carreira muito maravilhosa, você é um grande mentor para os seus alunos, você sabe disso, formalmente ou informalmente você é uma inspiração. O que você mais se orgulha de tudo que você fez até agora? A inovação corporativa, o ensino executivo ou a mentoria? Você sabe que o professor nunca sabe onde cessa a influência dele. E depois de muitos anos dando aula, eu dei aula, não sou mais professor, dei aula por 25 anos aí nos melhores cursos de MBA do Brasil, na SPM, no INSPER, na FIA, na Fundação Getúlio Vargas, na USP-Exalc. E a coisa que mais me orgulha é eu encontrar invariavelmente alunos, e eu tenho muitos alunos como você, que se tornaram amigos meus e que eu vi fazendo sucesso na carreira. E eu os encontro nos corredores da vida, shoppings, aeroportos, eventos. Nas padarias de Pinheiros. Nas padarias de Pinheiros, né? E sempre que eu encontro, eles recitam frases e temas que eu discuti em sala de aula. Ninguém lembra de macroambiente, microambiente, análise competitiva. Mas às vezes lembro, Buzarello, eu lembro que tu falava da segunda metade da vida. Buzarello, eu lembro que você falava que ler é mais importante que estudar. Lembro que você falava que quem não lê não pensa e quem não pensa será um eterno servo. Então,
isso me dá muito orgulho, porque de alguma forma eu deixei algum residual para essas pessoas. E o que mais curto, é assim, eu senti isso de 2000 até 2014. Todos os alunos meus, de 1998 até 2014, se eu estiver na Faria Lima e eles me verem na Faria Lima, eles vão atravessar a rua para me abraçar e para me agradecer, enfim, para fazer uma resenha aí na Faria Lima. Né? De 2014 para cá, já é um outro tipo de aluno que, se ele passar no mesmo lado da Faria Lima, ele nem vai olhar para você. É um outro perfil de aluno. Né? Então, o orgulho que eu tenho desses alunos de 1998 até 2014, que todos eles, sem exceção, quando eu os encontro, sempre é uma boa celebração. Não, e você com essa voz inconfundível, né? A última vez que eu te vi, eu tava numa padaria, você tava atrás de mim, e eu tava com uma amiga, eu falei assim, pera, eu preciso falar com essa pessoa, né? Boa. Mas não dá, né? Eu vim aqui, eu falei, eu preciso falar com esse homem. Sabe que eu tenho uma lembrança muito boa de você, né? Quando você foi minha aluna, em 2006, você era da Editora Abril, e na época o Google estava emergindo, poucas empresas utilizavam, e nós já estávamos usando assim no estado da arte todos os recursos do Google. E eu falei em SEO, Search Engine Optimization. E você foi a única pessoa que levantou o Buzzarello, eu sei desse negócio, e você me ajudou a dar aula, lembra? E você me ajudou, você fez contribuições, você dividiu com a turma, nós paramos a aula para nós dois em conjunto, a turma, o que era SEO, o que eram links patrocinados e tal, e aquilo marcou, né? E agora a gente não fala mais em SEO, né? Estamos falando em AIO. AIO, GEO, LEO, cada um fala uma coisa. Então, mas eu tô estudando isso aí também, porque já mudou tudo de novo em meses. Em meses, não é em anos, em meses. Os publishers perderam em média 30% de audiência. Os publishers. Todos. Todo mundo está usando o GPT para se informar. O GPT, eu digo qualquer generativa. Sim, qualquer generativa. Eu tenho usado 3. O GPT que foi o ChatGPT que foi o primeiro. Eu semana passada fui para uma reunião de conselho numa empresa e eu recebo sempre uma semana antes da reunião de conselho o DRE, Demonstrativo Financeiro de Resultados, para eu analisar e poder fazer boas abstrações na minha reunião de conselho. Eu joguei no Notebook LM. Maravilhoso. E fiquei debatendo com ele. E eu cheguei na minha reunião de conselho e falei, turma, olha, eu quero dizer o seguinte, o meu cargo como conselheiro, ele está a risco. E eu joguei no Notebook LM. Parou a reunião. Fizemos uma reunião em 15 minutos e ficamos discutindo essas possibilidades. Ele me deu todo um descritivo, ainda fez um podcast e ainda fez um videocast. E um PowerPoint vídeo, né? E um mapa mental para saber quais os cuidados que nós temos que cuidar em relação aos 3 meses que nos faltam para entregar os objetivos. Foi sensacional. É sensacional. Eu uso muito, recomendo muito. Sempre comecei a usar no meu mestrado e viciei para usar para tudo. Mas tu vê que não dá para usar todas as inteligências. Você se perde. Porque você tem hoje o que? Um número crescente de informações, com um número decrescente de cérebros. Eu escolhi o Notebook LM para essas questões, o Perplexity e o ChatGPT. Eu não uso muito o Gemini. Comecei a estudar um pouco o Manus, né? Mas não dá, você não tem tempo. Não tem tempo. Eu fico vendo, eu falo assim, gente, eu participo, imagina, um monte de grupo de IA, se tu for olhar tudo e fazer tudo, você não faz outra coisa. Ficar testando tudo, você não faz outra coisa. E a questão não é nem o tempo, é a exaustão. Concorda? Você está exausto, está exaurido, está extenuado. Porque ele gera brain rot do mesmo jeito de rede social. Exatamente. Só que de conteúdos mais densos que exigem muito esforço cognitivo. Muito. Então não é a questão do tempo, é a exaustão. Exaustão. Agora me conta conta aqui para a audiência o matemarketing. O matemarketing, essa palavra, sem querer eu cunhei ela lá em 2012, 2013, né? E hoje ela está bem difundida. Hoje as empresas, a grande maioria, entendeu cada vez mais a importância do uso de dados em marketing, né? Então, o marketing também se refundou ao longo desses últimos 10 anos, né? Eu sempre falo, a minha experiência é muito boa, mas ela ficou antiga. Eu tive que me refundar ao longo da jornada, né? E esse mundo do marketing é um mundo que você tem que estar inserido nele no dia a dia, porque é muita atualização. Bons tempos aquele que você ia para aquela reunião anual da Abril, que tinha os lançamentos, era um título novo, um formato de página, uma página dupla e tal. Esse ano na reunião da Globo, do Estadão, tudo resolvido. Hoje tu vai na Meta, tem 3 reuniões por ano. Tem a reunião de WhatsApp, então todas as novas funcionalidades do WhatsApp, tem a reunião de todas as novas funcionalidades do Instagram, depois todas as reuniões das novas funcionalidades do Facebook. Tu vai no Google, tem reunião do Waze, tem reunião de Waze, tem reunião de Google Maps, tem reunião de YouTube, tem reunião de SEO e SM. Você fala. E tem uma coisa, Aline.
não é mais assunto para guru. Isso é um assunto para guri. Entendeu? Eu tô com 60 anos, eu quero hoje ler Clarice Lispector. Eu preciso ler outro tipo de conteúdo. Porque não faz mais sentido para mim saber a última funcionalidade do TikTok. Né? Porque eu não estou no dia a dia, não estou na operação. Né? Qual a diferença do guru e do guri? O guri tem energia, o guru tem luz. Então eu não sou mais laser. Quando eu estava lá na operação, eu era executivo da empresa que eu trabalhei, eu estava lá com laser, agora eu sou lâmpada. Né? Então a minha função hoje, eu não tenho energia, mas a minha função é colocar luz na mesa. Né? Então é difícil acompanhar esse tipo de assunto. E demanda um outro tipo de energia também, outro tipo de conhecimento, coisa que para mim eu era muito ligado nisso. Lembro quando você foi minha aluna, eu entendi de SEO, eu fazia Isso links era o patrocinados, high-tech mas o tecnologia. tempo vai mudando. Você vendeu apartamento pelo Twitter, com Bitcoin, Bitcoin, com tudo. Mas você tem que estar na operação, né? Você tem que estar na operação. E claro, é um trabalho sempre de cocriação com o time. Então eu tinha um time de pessoas mais jovens e a gente cocriava, colaborava e cooperava entre nós. Hoje, para mim, isso não faria mais sentido. Eu estou mais disposto estou mais aberto a outro tipo de leitura, outro tipo de conteúdo. Claro que eu acompanho, Claro. mas não tenho a profundidade do último feature do TikTok, do Instagram, e também não tenho mais a disponibilidade para ir em todas essas reuniões que eu tinha, né? Até porque eu tenho aí o meu fluxo de receita, de atividades, que demandam um outro tipo de energia, um outro tipo de tempo. Hoje, no mundo da IA generativa, da velha preditiva que a gente já usava, sim. tudo isso, o matemarketing, ele é um diferencial ou é pré-requisito? Não é pré-requisito. Pré-requisito. Não é condição básica para você tá no jogo hoje. Condição básica para estar no jogo. A despeito, apesar disso, tá, Aline, eu viajo muito pelo Brasil. Hoje, o meu escritório é aeroporto. Né? Eu faço uma média de 60 viagens por ano, aí, usando Guarulhos e Congonhas. Né? E pasme, a gente está falando aqui de inteligência artificial, mas lembrando que nós sempre somos uma bolha. Tá? Nós somos pessoas estudiosas, somos pessoas inquietas. Lembrando que somos uma bolha. Uma bolha, né? Então a gente sempre fala com os mesmos. Então a gente acha que está para trás. Eu vou nesses locais, empresas médias e grandes, ainda não usam CRM, ainda tem um site deficiente. Eu dou uma média de umas 70 palestras por ano, 60, 70 palestras por ano. Então, todo local que eu vou palestrar, a primeira coisa que eu faço é estudar a empresa. Eu tenho que estudar a empresa. Vou dar uma palestra em Santa Catarina, numa empresa... Aquele papo que é a mesma palestra para todo lugar, não dá, né? Você tem que estudar. Claro, alguns conceitos são Sim, atemporais, sim. mas eu tenho que estudar a empresa. Então, a forma de respeito estudar... ao seu cliente. Claro, também. tem que estudar, saber quem é a empresa, o que ela faz. Eu falo, é impressionante. 99% delas um site que não funciona, um site com código desatualizado, um site sem métrica nenhuma, nem um pouco indexado. Você fala, empresas que faturam milhões de reais. Por quê? Elas têm dificuldade de entender que para ter um trabalho bom de internet, eu estou agora em 2 empresas fazendo transformação digital, né, como conselheiro. Você não pode ter mais um analista de promoção. O analista de marketing, que eu falava, o gerente de marketing, mas ele é um gerente de brindes, boneca, camiseta, chaveirinhos, faz eventos e convenção. Né? Para você querer fazer um trabalho de internet, você tem que ter profissionais completamente diferentes do que você tem hoje. A empresa fala, mas isso é custo, isso não fecha a conta. Ou seja, a internet 2025, tirando empresas que a gente conhece, que são referências, tu viaja pelo Brasil, ainda é muito difícil. Tu fala em influencers, não tem a mínima noção de como é que funciona o mundo dos influencers. Né? CRM, para muitos deles é Conselho Regional de Medicina. E às vezes é um Excelzão. É Excelzão, exatamente. Então, na realidade é o seguinte, nós temos um problema sério no Brasil, essa conta vai chegar, ela já está na mesa, mas ela vai se intensificar nos próximos anos, é que nós não temos gente para tocar negócio no Brasil. Nós não temos gente para tocar negócio no Brasil, ponto. Vou dar um exemplo. O meu sobrinho, 19 anos, ele fez um curso de Marketing Cloud na Salesforce. Uhum. R$ 2.500, 48 horas, terminou o curso, foi no LinkedIn, colocou Marketing Cloud Certificate by Salesforce. 15 dias depois ele conseguiu um emprego, R$ 9.000. Aline, ele não vale 1.500. Mas não vale 1.500, nunca que o meu sobrinho vale R$ 1.500. Mas ele conseguiu um emprego de R$ 9.000 porque ele fez um curso de Marketing Cloud na Salesforce. Se você não acha um profissional desse na Faria Lima e tu paga R$ 9.000, tu imagina em Pomerode, lá na minha cidade, Santa Catarina. Tu não acha um profissional desse. Entendeu? Então não tem jeito. As escolas viraram empresas e as empresas viraram escolas. A escola não é mais o único lugar que você aprende e as empresas não é mais o único lugar que você trabalha. Então é o seguinte, o meu sobrinho fez um curso numa empresa e ganha R$ 9.000 por mês. O meu filho, que está fazendo faculdade numa das melhores escolas de negócio do Brasil, conseguiu um estágio agora de R$ 4.000. Mas ele está com 22 anos e eu paguei quase R$ 300 mil de faculdade ao longo dos 4 anos. E o meu sobrinho com
um curso de R$ 2.500 ganha R$ 9.000 com 19 anos. Ele não vale 1.500. Mas sabe por quê, Aline? Qual é o maior desafio? Muitas das pessoas que estão aqui nos ouvindo devem ter filhos com menos de 25 anos. Sabe qual é o nosso maior desafio? Como gerar fome para quem tem tudo. Como gerar fome para quem tem tudo. Isso é o maior desafio que nós temos. Como fazer com que essa juventude tenha gosto pelo futuro. Porque você só prospera, só avança se você tiver gosto pelo futuro. Tava falando isso outro dia. Os caras, a geração não faz isso, ninguém deixou eles fazer nada, nunca precisaram fazer nada. Há exceções, tá? Há Sim, exceções. claro, Estou claro, generalizando, claro. mas majoritariamente, quando eu falo isso nas minhas palestras, Aline, todo mundo se identifica. Fala, Buzzarello, há exceções, tá? Tem alguns que falam, meu filho tem fome. A grande maioria fala, não tem fome. Não tem. E o meu sobrinho foi contratado não pela competência dele, foi contratado pela fome. Porque a empresa que o contratou falou, o garoto tem 19 anos, foi fazer um curso de um tema que é um tema árido. E fui aprender, tomba ele para dentro e depois que ele entrar aqui dentro eu formo ele. Vamos investir nele, porque se ele já caçou isso agora, mas tem futuro, né? Esse é o tipo de profissional que nunca vai perguntar para você, professor, a chamada vai ser no começo ou no final da aula? Eu cansei de ouvir essa pergunta. Professor, a chamada vai ser no começo ou no final da aula? Aí você fala disso, não tem emprego, quer dizer, tem emprego, não tem gente tem gente preparada. O RH está preparado? Não. Acho que tem Eu sinto Não. Pior ainda. Como o marketing também tá. Acho que tem, no mundo corporativo, 2 áreas colapsaram, na minha opinião. Colapsaram nos últimos 10, 12 anos. Marketing colapsou totalmente. E RH também colapsou. Né? Eu falo com muita gente de RH, mas muita gente de RH. É desesperador ver o quanto eles têm dificuldades. E não é por falta de competência. É gente muito competente. Muito competente. Mas são dinâmicas novas. Né? Engajar, reter, programas de partnership, métricas, dificuldades de trazer gente para dentro, a concorrência com o mundo do trabalho, não do emprego. Né? Cada vez mais trabalho e menos emprego. O empreendedorismo, cada dia mais ascendente. Então, tem pessoas muito boas, preparadas, mas as empresas, na sua grande maioria, não entendem também essas mudanças, concorda? Elas não entendem. Elas não entendem. Então, mas tem gente boa, mas é pouca gente. Tá bom, tu pega aí, eu tenho uma super amiga minha que é vice-presidente lá do Mercado Livre, feríssima, Patrícia, né? Ela faz um trabalho muito competente, mas ela tem todos os recursos, entendeu? Ela tem todos os recursos para fazer. E mesmo assim ela fala, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. É uma empresa que hoje contrata mais de 50 pessoas por dia. Ela tem todos os recursos, consultorias, verba, orçamento, budget, marca empregadora, um timaço, né, em torno dela. E ela fala, não é fácil. Não é fácil. O desafio é intenso. Ontem eu entrevistei um amigo meu empreendedor também, rede de franquia. O turnover é altíssimo. Porque todo mundo quer alguma coisa melhor, uma coisa melhor. Ele falou, eu trabalho aqui, eu sou great place to work, mas é trabalho. Vamos lá, Aline, matemática pura, tá? Matemática pura. Eu sou um ex-executivo que nasceu na década de 60, tenho 60 anos. Tá? Quando eu nasci, a taxa de fecundidade da mulher brasileira era 6,6 filhos por ano. Isso quer dizer o seguinte, quando eu cheguei na década de 80 para o mercado de trabalho, eu estava disputando uma vaga com 6,6 pessoas. E por isso que a gente se apegava ao emprego. Eu perdi a minha mãe esse ano. Minha mãe faleceu ainda devendo novenas para Nossa Senhora da Aparecida, de tantas novenas que ela fazia para eu conseguir bons empregos na época. Porque era difícil. Então, quando você conseguiu um emprego, você se fechava com a empresa. Você era fechado. Isso aqui é minha segunda família. Isso aqui é a minha razão de ser. Por quê? Porque não tinha emprego. Eu tenho 2 filhos, um de 22 e um de 19. Eles nasceram em 2003 e 2005. Quando eles nasceram, a taxa de fecundidade da mulher brasileira era 2,6. Então, agora eles estão entrando no mercado de trabalho. Tu acha que as empresas escolhem eles ou eles escolhem as empresas? Meu filho agora tinha 3 empresas para ele escolher. Ele escolheu uma startup de inteligência artificial. Mas ele que escolheu, não foram as empresas. E as empresas queriam ele. E ele escolheu. Por quê? Ele está concorrendo com 2,6 e ele é uma pessoa privilegiada porque estudou em boas escolas. Bom, hoje, atualmente, a taxa de fecundidade da mulher brasileira é 1,6. Isso quer dizer o seguinte, que aqui 15 anos, quem for para o mercado de trabalho vai concorrer com 1,6. Não tem gente. Então tem que meter inteligência artificial, tem que automatizar, tem que colocar tecnologia, porque você não vai ter mais gente. Porque é o seguinte, o filho do açougueiro não quer ser açougueiro, o filho do servente de pedreiro não quer ser servente de pedreiro.
A filha da costureira não quer ser costureira. Tá, se não tem gente, como é que tu vai fazer? Só que é o seguinte, não é que as pessoas querem trabalhar, mas elas querem um bom emprego. Então eu vou te dar um exemplo. Tu acha que uma caixa de Elas não supermercado... querem trabalho, elas querem emprego ainda. Não, quando eu falo trabalho e emprego, elas querem emprestar o talento dela para as empresas, mas não mais nas condições atuais. Então é o seguinte, tu acha que uma mulher que está num caixa de um supermercado um domingo, 9 horas da noite, com 2 filhos pequenos em casa, ela está feliz? Não, não tá. Não está feliz. Mas, se você colocar ela numa plataforma e falar o seguinte, olha, tu pode escolher os dias da semana que você quer trabalhar. Então ela falou, eu quero trabalhar só de segunda, quarta e sexta, das 6 ao meio-dia. Desculpa, do meio-dia às 6. Aí tem outro que fala o seguinte, eu quero trabalhar 3 dias da semana também, da meia-noite, das 4 às 10. Isso vale para a terceira idade, vale para um estudante que quer complementar a renda, para uma mulher que quer ter uma jornada menos intensa. Por quê? Hoje, tempo não é mais dinheiro, tempo é vida. Eu vou te dar um exemplo. Tem uma empresa chamada PX em Joinville. Seguinte, em 2035 o Brasil vai colapsar, não tem mais motorista de caminhão. A idade média do motorista de caminhão hoje é 57 anos. Isso quer dizer o seguinte, daqui 10, 12 anos não tem mais motorista de caminhão. Mas não é que o filho do motorista não quer ser motorista, ele não quer ser que nem o pai, que ficava 21 dias, Fora 30 de casa. dias fora, não via a família, não via os filhos crescendo e tal. O motorista PX é o Uber dos caminhoneiros. Só que assim, você não precisa ter caminhão, você só tem que saber dirigir. Aí é o seguinte, antes eu trabalhava para uma transportadora, ganhava R$4.500, ficava 25 dias fora e tinha todos os direitos sociais. Hoje, tem uma carga para Belém, uma semana, eu fico fora, R$19.000. Aí eu volto para Joinville e faço Uber durante a semana, aí pintou uma carga para São Paulo, 48 horas, R$2.500. Vou lá, faço a carga, volto para Joinville e também sou motorista de aplicativo e também sou sushi man. Entendeu? Então hoje você tem muitas opções de trabalho. Né? Hoje, estima-se, você deve ter esse número. Eu tenho lido muito que nós temos hoje 14 milhões de creators no Brasil, né? 14 milhões de creators. Esse número tem Todo mundo é creator, né? Exatamente. 4 milhões parece-me que vive disso. Eu não estou apenas reproduzindo dados que eu tenho lido com muita frequência. 4 milhões de brasileiros vivem como influencers ou creators. Salário médio da turma, R$4.000. Então, a gente não enxerga essas pessoas. Eu viajo muito pelo Brasil. Tu vai em regiões, eu estava em Timbó, Santa Catarina, onde mora a minha família, que eu sou da região lá. Você lá tem 4, 5 influencers que ganham 4, 5, 6 mil reais, porque ele fala do Zagu, ele fala da polenta, ele fala da tradição alemã, ele fala... Cada um achou seu nicho. Um é um pouco mais engraçado, outro imita o alemão, outro imita o italiano. Tem lá seus 50, 60 mil seguidores da região. E aí eles editam vídeo, eles são mestres de cerimônia, eles fazem post e ganham dinheiro do supermercado, ganham dinheiro da farmácia, ganham dinheiro participando de um evento, de uma igreja. E se viram. Tu acha que ele quer ser caixa do mercado? Não vai. Não vai, não vai. Não vai. Mas também Os desaforo de cliente grosso, Não. 10 horas da noite? 10 horas da noite para ganhar Não, R$1.800. Então, nós temos aí desafios enormes pela frente em relação a pessoas para tocarem negócios. Né? É desesperador. Eu estava agora em Concórdia, dividido com 2 lojas de supermercado, mais de 15 mil metros de área construída, tudo pronto, não tem açougueiro, não tem padeiro, não tem repositor, não tem estoquista. Eu tenho uma amiga que trabalha nesse setor também, é só problema. Só problema. Estamos vivendo no pleno emprego, 5,6. E tem trabalho. Aí você pega motorista de aplicativo, estima-se que o Brasil tenha hoje mais ou menos 1.700.000 motoristas de aplicativo. São números que eu só estou reproduzindo. Mais de 85% deles não querem voltar para o mercado de trabalho. Por vários motivos. Não tem chefe, eu tenho flexibilidade de horário e eu tenho uma coisa importante, elasticidade de receita. Se você é um caixa de supermercado e trabalha 2 horas a mais, faz 2 horas extras, para onde é que vai essa hora extra? Para um banco de horas. Se eu sou motorista de aplicativo, eu vejo no teu bolso. Hoje é só banco de horas. Exatamente. Então assim, comprei uma televisão, contraí uma dívida e tal, deixa esse mês aqui, ao invés de trabalhar 8 horas, eu vou trabalhar 12, 13 horas. E mais de 60% deles têm uma outra atividade. Então, ele é motorista de aplicativo, ele faz entrega no Mercado Livre, mas ele também é sushi man, ele trabalha no aplicativo goleiros.com. O Brasil hoje tem, estima-se também, eu também não, eu tenho muitas medo de cravar esses números, mas eu estou lendo em fontes relativamente seguras que imagino que não sejam fake news. Eu estou muito, muito cuidado com esses números. Estima-se que o Brasil tem hoje 50 mil creators no OnlyFans. Eu conheci um corretor agora, Aline, que ganha R$92 mil por mês, trabalhando 1 hora por dia da cintura para baixo. Da cintura para baixo. Ele ganha R$92 mil por mês. Eu conheci mulheres ganhando R$300 mil por mês fazendo pipi.
cintura para baixo, vendendo para o Iraque. Um casal agora de alunos meus, não foi da tua turma aí, foram meus alunos em 2000, ele foi meu aluno em 2010, trabalhando numa empresa farmacêutica e ela numa multinacional bacana de alimentos. Cansados, compraram um motorhome e foram desbravar o Brasil e fazer conteúdo. Numa dessas de fazer conteúdo, escapou uma foto mais caliente. E eles sentiram um engajamento um pouco mais intenso. O que eles fizeram? Entraram no OnlyFans e começaram a postar fotos. 25 mil reais por mês. 28, 29. Aí tiveram um ato de muita coragem. Resolveram criar uma narrativa na qual eles iam fazer uma live num sábado, 9 horas da manhã, de uma cena íntima que eles nunca haviam tido como casal. E criaram essa narrativa. Fizeram uma live sábado de manhã, das 9 às 9h45, faturaram 2 milhões e meio de reais. Fizeram mais 8 lives, passou a régua, acabou, foram morar na Irlanda. Foram Buzarello, briguei com o pai, com o irmão, com família, com o sogro, com todo mundo. Tá? Queria uma maior confusão na família. Mas levantamos 30 milhões e fomos morar na Irlanda e acabou. Sensacional. Né? Tô Eu falei, chocada. parabéns. Ele falou, eu trabalhei 42 anos da minha vida, né? Outros tempos. Outros tempos. Outros tempos. Nunca foi tão fácil hoje ganhar dinheiro. Tá? Nunca foi tão fácil. Só que para isso você tem que ter o quê? Tem que ter fome. Você tem que estudar, tem que estar conectado, tem que intelectualmente ser uma pessoa inquieta para você ver todas essas oportunidades. Tem uma frase sua que eu sempre uso, que é: tem sempre gente que chora e tem quem vende lenço. Sim, Né? sim. E a outra frase que você sempre fala também, que é do milho, né? Você vende o milho a Pinga de milho, 50. A 1,50 e o fio dental a 2,50. 2. Então, como que a gente transpõe isso para os dias de hoje, para o digital e para a inteligência artificial? Puxa, como você transpõe isso? Olha, nunca foi tão fácil e barato aprender como nos dias atuais. A escola seria o último lugar hoje na minha vida que eu iria buscar conhecimento. Seria o último lugar que eu iria buscar conhecimento, seria a escola. Eu tenho várias formas de aprender hoje e a minha principal, sabe qual é? Hora bar. Quando eu falo hora bar, você me entende, né? Não é tomar cerveja no boteco. Né? Até de vez em quando, porque tu não faz amigo bebendo leite. Né? Hora bar é o que nós estamos fazendo aqui agora. Olha que conversa bacana, fora a conversa de bastidores, eventos, congressos, seminários, cafés da manhã, almoços, né? Eu faço muita hora bar. Muita bar. E no passado, eu ia buscar um conhecimento no livro. Eu li uma média de 20, 25 livros por ano. Hoje eu leio muito menos. Mas hoje eu coloquei 2 componentes novos na minha trilha de desenvolvimento pessoal. O Perplexity e o Notebook LM. Que se você souber fazer... Fica horas ali. Né? Horas. E aprende muito. Então nunca foi tão fácil e barato aprender como nos dias atuais. A questão é a seguinte: você tem uma abundância de informação e uma escassez de vontade. Por quê? Isso é verdade. Eu sempre falo para meus filhos. Eu falo todos os dias quando eu os encontro, eles não aguentam mais. É um ano que eu vivo falando para eles. O que te distrai, te destrói. O que te distrai, te destrói. O que te distrai, te destrói. Porque qual é um dos princípios do sucesso? O adiamento de prazeres instantâneos. Se você souber adiar prazeres instantâneos, você vai prosperar. Só que é o seguinte, fomos abduzidos por dopamina barata. Dopamina barata. É Instagram, é TikTok, é Netflix, é YouTube, os gols do Palmeiras, os lances do Corinthians, etc. Isso é dopamina barata, isso não forma ninguém. Né? Agora, como falava o Yuval Harari, no mundo com abundâncias de informação, quem tem clareza tem poder. E aí acho que é uma prerrogativa um pouco nossa. Né? Que a gente vem do mundo dos livros, da leitura mais profunda, da leitura mais focada. Claro que eu também sou abduzido pelos algoritmos. Eles são danados. Tem hora que você percebe foi uma hora. Eles são danados. Né? Eu sou palmeirense e costumo, às vezes, ficar mais tempo do que eu gostaria vendo os gols do Palmeiras, vendo uma resenha. Eu gosto muito do técnico do Palmeiras, que sempre faz coletivas maravilhosas. Eu aprendo muito nas coletivas com ele. Mas é uma dopamina barata. Né? Então, o que te distrai, te destrói. Esse é o grande problema que nós estamos tendo na sociedade. As pessoas estão muito distraídas. E não dá para você também viver assim. Você tem consciência disso. Você vê o Abel, aí você fica horas no Perplexo, horas... Não, você tem que escolher uma coisa ou outra de vez em quando. Você ficar todo dia... Você consome 4 horas do seu dia fazendo nada. Mas eu tenho essa consciência. Mas não é fácil. Não é fácil. Porque é muita dopamina barata e prazerosa. São prazeres instantâneos. Né? Então, e às vezes não é só o TikTok, mas também é você maratonar séries no Netflix. É você
investir muito tempo em grupos do WhatsApp que não te agregam muita coisa, e às vezes até agrego, mas você também tem que, Não, muitas se vezes, for consumir tudo abstrair. aquilo, Exatamente. não, Então, não dá. mas essa é a prerrogativa, Aline, de você chegar nos 60 anos, né? Como a gente chegou aí, e tem esse discernimento, e tem essa compreensão e essa clareza, né? Porque eu, como falei, eu achei que eu ia chegar nos 60, as empresas iam querer os gurus, elas não querem os gurus, elas querem os guris. Só que os guris também, há exceções, tá? Também não estou entregando. Aí chama o guru, né? Porque o repertório cruzado que nós temos, apesar da experiência ser boa, antiga, mas se tem uma coisa que nós temos é aptidão a antecipar erros. Uhum. Se vai dar certo, não sei, mas o que vai dar errado eu tenho absoluta Ah, certeza. certeza. O que vai dar certo, eu também tenho as minhas dúvidas. Porque hoje, Aline, é muito fácil prever futuros. É muito fácil. Difícil é prever o futuro. Concorda? Você criar cenários. Prever futuros, nós dois sentamos aqui em 2 horas, a gente vai prever vários futuros. Difícil é prever o futuro. Então, inteligência artificial. Tu concorda que tu lê muito, tu está estudando, eu também estudo, não com tanta profundidade como você, mas estou estudando bastante inteligência artificial. A gente tem as mais diversas leituras sobre o futuro e as implicações da inteligência artificial. Há quem diga, por exemplo, que nós teremos cota para humanos. Pois é. Há quem diga que nós teremos cota para humanos. Eu tenho uma visão diferente, mas eu também não tenho certeza. Eu acho que não. Eu acho que a inteligência artificial vai trazer muita prosperidade. Você também é uma dinossauro da internet. A gente falava isso da internet lá em 2000. Olha o que ela gerou de possibilidades, Um monte de negócios. negócios, de E com a empresas, de pandemia, o que ela empregos. permitiu, quantas empresas tradicionalíssimas, a vendinha do bairro entra no delivery. Um monte de gente fazendo coisa que nunca fazia, dinheiro que nunca fez. Mercado Livre tem 1.200.000 famílias, 1.200.000 famílias que vivem do Mercado Livre. Sim. Então eu vou dar um exemplo, dois exemplos interessantes. Esses exemplos é muito hora bar, viajo muito pelo Brasil, então me deparo com essas situações. Eu tenho muitas dores lombares, viajo muito, então eu compro bolsa de semente. Sei. Esquenta no micro-ondas, coloca nas costas, alivia. Depois da terceira compra, eu fui entender quem que está me vendendo essas bolsas de semente. Aí cheguei em 2 senhoras de Guaporé, interior do Rio Grande do Sul. Fazem bolsa de semente. A sobrinha montou uma loja no Mercado Livre. O Mercado Livre tem lá a agência local que desbancou o correio. Vai lá, retira, coleta, devolve, faz o mate, faz a pagadoria e tal. Ela montou a lojinha. E as duas faturam, em média, por mês, 45 mil reais, fazendo bolsa de semente em casa. Tá. Sobra a líquida para cada uma, 20 mil reais. Elas ganhavam 2.800 de aposentadoria. Feliz da vida. Jaraguá do Sul, mesma coisa, não tem costureira. Por quê? O Mercado Livre montou 2 agências em Jaraguá do Sul. A filha falou, mãe, faz umas 10 peças de moda infantil. A mãe foi lá, fez 10 peças de moda infantil, vendeu tudo. Ela falou, mãe, faz mais 20, vendeu. Falou, mãe, chama a tia, que a irmã trabalhava junto. Vamos fazer mais umas 30 peças. Mais umas 50 peças. Vendeu tudo. Resumindo, as duas, a mãe e a tia, saíram da malharia, da confecção, lá da empresa, né, do têxtil. E no fundo da casa montaram uma oficina. A filha só impulsionando no Mercado Livre, fatura uns 150, 160 mil reais bruto, líquida para cada um, dá mais ou menos uns 20, 25 mil reais. Ela ganhava 2.200 e não podia tomar água, porque se tomasse água ia para o banheiro e perdia produtividade. Né? E agora os marketplaces, tipo Mercado Livre, estão virando rede social. Rede social está vendendo produto, tá? Não, é sensacional. Para quem estiver minimamente conectado, estiver estudando, estiver lendo, e não precisa ser tão profundo como nós, que somos chatos, porque a gente também é professor e você também é professora, sabe muito bem que a gente tem que ter repertório, repertório cruzado, estudar. Mas assim, faça coisas comuns de forma incomum, tu vai se destacar rapidamente. Olha o meu sobrinho, que não vale 1.500, tá? Eu volto a falar aqui, ele não vale 1.500. Mas por quê? Porque ele fez algo comum de forma incomum. Você foi, agora um pensamento aqui, você foi reconhecido como profissional da década de relacionamento com o cliente, né? E hoje as empresas estão terceirizando o relacionamento com o cliente, o call center para IA generativa, para o WhatsApp. Sim. Por acaso eu também estou escrevendo um livro sobre isso para o Senac. E aí eu falo que não tem essa, tem que ter o atendimento humanizado em algum ponto da conversa. O que você pensa sobre o relacionamento e o atendimento? Horrível. Eu tô falando assim, eu não vou citar as empresas aqui, tá? Sim. Não vou citar as empresas. Eu tô num banco digital e tive uma suspeita de fraude no banco digital. Então, com suspeita de fraude, imediatamente, não tem telefone. Tu tem que resolver o produto.
E comecei a conversar com o robô. E não consegui chegar na pessoa. E não consegui chegar na pessoa. E não consegui chegar na pessoa. E o robô não resolvia, porque não é um robô, é um chatzinho bobo, entendeu? Não, e é burro mal programado. Bobo, mal programado, zero de conteúdo. Talvez agora com a generativa, talvez melhore, tá? Depois eu posso até falar das 4 tendências que eu tenho estudado em inteligência artificial. Mas assim, horrível. Companhia aérea, então não se fala. Se você, é que eu tenho um privilégio de viajar muito, então eu tenho acesso aí a contatos pessoais, porque eu sou, digamos aí, um cliente privilegiado. A minha esposa recentemente viajou, ela viaja pouco, e ela é uma cliente comum de uma companhia aérea. É desesperador. Ela falou, não consegui resolver de Eu jeito nenhum também, eu tenho acesso privilegiado, é outro acesso. É outro acesso, tudo bem, mas não podemos colocar na nossa conversa aqui. Eu comprei recentemente numa dessas famosas lojas de vinhos e na hora de fazer o fechamento, eu esqueci de colocar o endereço da minha casa e fui para o endereço de uma pessoa que eu tinha mandado. E eu rapidamente tentei reverter a situação, com o chatbot não consegui. E o meu amigo recebeu, sorte que era São Paulo, eu fui lá na casa dele buscar depois de 4 dias e não consegui resolver. Falei, mas olha, sem querer, eu cometi um erro, faz menos de 5 minutos, dá para reverter ainda. Não resolveu. Então, todas as experiências que eu tive com chatbot são horríveis, horríveis. E estou falando de empresas classe AAA, sendo que uma delas, por exemplo, essa empresa de vinho, é uma DNVB. É uma empresa genuinamente nascida na internet, então devia ter competência mais apurada. Então, eu ouço muito, leio muito, mas como cliente, eu acho que é bastante difícil. Tá longe. Tá longe, muito longe. Não é pouco, acho. mas muito longe. Também acho que tá longe. Acho que talvez com o ChatGPT a gente possa melhorar isso. Acho que vai melhorar, tá? Acho que vai melhorar. Mas o que nós temos hoje... Mas se eles continuarem mal programados, não adianta nada. Não adianta nada. É que todo o conteúdo da inteligência, da IA generativa, ele vai ter que ser refeito. Concorda? Você vai ter que reescrever todo o conteúdo para que o ChatGPT busque informações. Porque agora você vai ter o quê? Uma das tendências agora da Conta para mim as 4 tendências. São 4 tendências que vão emergir. A primeira é a questão da tecnologia afetiva. Hoje, tu fala com robôs, então é uma tecnologia robotizada. Uhum. A interface é uma interface mecânica. Com a inteligência artificial, você vai ter uma interface mais afetiva. Então, quando você usa o ChatGPT, não sei se você tem utilizado com áudio, eu uso muito áudio, eu faço muita pergunta em áudio. É um outro jeito de fazer pergunta. Olá, seu Romeu, que bom que você voltou. Sim, em relação à informação que você está pedindo, me dá um minutinho, que é uma informação um pouco mais delicada, mas eu já te respondo. E ele começa a interagir comigo de forma afetiva, e não de forma mecânica, entendeu? Com uma linguagem super acolhedora, com uma linguagem super próxima. Ok, tu imagina isso aqui para o e-commerce. A hora que você tiver essa tecnologia afetiva no e-commerce, estima-se que a conversão aumenta em 40%. Que você passa a ter uma conversa afetiva. Né? O segundo, a gente falou hoje B2B, B2C, B2G, etc, etc. Agora vem B2AI. Então é o seguinte... É o que eu aposto também. Compras automatizadas. Eu sou palmeirense. Toda vez que jogo o Palmeiras, eu tenho que esperar as fornadas né? Saem fornadas de ingresso. A primeira fornada é dia 12 de outubro, da meio-dia 6. Aí quem comprou, comprou. Quem não comprou, vai para a segunda fornada e abre o... Bom, eu tenho que ir lá, tenho que prestar atenção, tenho que estar olhando no horário. É muito chato. Com o AI, né, com o B2AI, que é Business to Artificial Intelligence, eu só falo para ele o seguinte, ó, o Palmeiras vai jogar com o Bragantino no próximo dia 15 de outubro, compra para mim, setor leste, cadeira 23. Ponto, deixa lá. É uma compra automatizada. Acabou. Não precisa mais me preocupar com absolutamente nada. A terceira é a conversa, o e-commerce conversacional. Eu estou numa empresa aí no segmento de saúde em Santa Catarina. Então imagina o seguinte, eu quero vender ômega 3. Tu vai lá ver o descritivo do produto, mas aquele descritivo pobre. O que faz o ômega 3, quais os benefícios do ômega 3 e tal. Com inteligência artificial, eu passo a ter o quê? Uma relação conversacional. Então eu vou lá no link do produto, me fala mais sobre os benefícios do ômega 3. Ele pode ser tomado por pessoas com mais de 60 anos. A partir de que idade eu posso... E tu começa a conversar. E tem uma conversa afetiva e conversacional dentro do ambiente de e-commerce. Porque todos os produtos que a gente vai comprar, como são ruins de conteúdo, né? Muito ruim. Todos, ruim. muito ruim de conteúdo. Isso quando você... me recordo que o Magazine Luiza, na época, foi muito inovador, sempre foi, e ainda é uma empresa inovadora. Tu ia comprar uma máquina fotográfica digital, uma televisão, tu tinha um conteúdo lá de
Uhum. Mas é um conteúdo chato. Era chato. TV 4 pixel, 4K. Era um copy-paste de manual. Copy-paste É. do manual Do manual. do produto. É. Mas na época, a gente não estava com a mente expandida, a gente falava, ok, ajuda. Agora não. Agora é conversacional. Eu estou aqui conversando, ele vai me dando resposta. Bom, o que é 4K? Qual o benefício do 4K versus 8K? E ele vai te dar uma resposta. A TV é curva, não é curva? Qual a diferença faz? O que é LED, o que é outro, não sei o quê. Exatamente. E por último, tem o que a gente chama as compras automatizadas. Né? Então é o seguinte, ó, eu vou... A geladeira, ela é burra, ela só abre, fecha e congela, certo? Não faz mais nada além disso. Com o 5G que está aí, um supermercado vai falar o seguinte, eu vou te dar a geladeira e você deixa eu ler a tua geladeira. Porque antes a briga era Carrefour e Pão de Açúcar, hoje não é mais Carrefour e Pão de Açúcar, eles estão brigando com o iFood, né? Que é uma empresa brasileira classe A em dados, inteligência artificial. Bom, eu te dou a geladeira, só que você me dá a exclusividade para eu abastecer a geladeira. Aí eu começo a ter o quê? Compras automatizadas. Ele sabe que eu preciso de legume, ele sabe que eu preciso de iogurte, que está faltando leite, que está faltando cerveja, que está faltando vinho. Isso aqui, algumas delas vão demorar um pouco para chegar. Tá? Sabe por quê, Aline? Novamente, nós temos um problema sério no Brasil. Nós não temos gente. Nós não temos gente. Se tu não acha um cara de CRM na Faria Lima e tu paga R$9.000 para meu sobrinho que não vale 1.500, como é que tu vai achar profissionais que fazem todo esse trabalho? Não tem gente. Não tem escola que forma. E aí tem uma coisa também financeira. Claro, Capex, claro, gente. Não, eu vou pegar e falar, eu quero comprar água, que eu tomo só um tipo determinado de água. Então, assim, o ChatGPT cria um agente para procurar a minha água. Hiperpersonalização. Você chega lá, compra minha água. Se ela vai vir pelo iFood, se ela vai vir pelo Mercado Livre, se ela vai vir pelo Empório São Paulo, eu não quero saber. Eu preciso de 12 garrafas de água por semana. Sim. E todo dia ali me entregar aquelas 12 garrafas de água por semana. Melhor preço, melhor frete, me entrega essa garrafa de água. Eu não quero saber, é isso. Hoje, e se você fizer essa busca hoje no Google, ou mesmo no iFood, ou mesmo no Mercado Livre, você não chega no mesmo resultado. Não chega no mesmo resultado, claro que não. Porque os caras estão lá a fundo e criando correlação entre variáveis. Exatamente. Hoje não. Hoje na web tradicional ou nos super apps, você tem que ficar pesquisando e fazendo comparativos. Você. O lá não é mais ali. Antes eu comprava leite moça onde? No Pão de Açúcar. Então, moro em Pinheiros, comprava uma das lojas do Pão de Açúcar do bairro de Pinheiros. Hoje, o lá não é mais ali. Tu acabou de dar um belo exemplo. Eu quero águas. Se vem do iFood, do Mercado Livre, do Pão de Açúcar, whatever, não importa. O lá não é mais ali. Né? No passado, você estava a uma quadra do teu concorrente. Hoje você passou a estar a um clique do teu concorrente. Hoje você está a um áudio do teu concorrente. O Pão de Açúcar, por outro lado, também, a mudança está tamanha que está todo mundo competindo com todo mundo. O Pão de Açúcar, o GPA, né? GPA é o maior vendedor de sushi do Brasil. E de vinhos também, o maior importador de vinhos da América Latina. E aí, assim, ao passo que eu vou escolher... Olha que loucura. A hora que eu entro no iFood, por exemplo, para pedir sushi, ele não me indica o Pão de Açúcar. Olha como a área de marketing vai colapsar de novo. Vai colapsar de novo. Por quê? Conteúdo é vendas e vendas é conteúdo. E as empresas não entendem. Eu estou numa empresa aí fazendo um trabalho de transformação. A dificuldade que eles têm que entender de conteúdo. Conteúdo é vendas e vendas é conteúdo. Eles não entendem. Você deu um belíssimo exemplo. De como é que eles vão ter que reescrever conteúdo para que a inteligência os capte e que ela tenha boas referências e você pode fazer comparativos. Então é o seguinte, eu estou indo para Santa Catarina, agora estou saindo daqui, estou indo para Santa Catarina. O chat vê o melhor hotel para ficar apenas uma noite, que tem apenas um bom chuveiro, uma boa cama, não precisa ter café da manhã, não estou disposto a pagar mais de R$200 porque eu só vou dormir, acordar no dia seguinte cedo. Qual a melhor opção? Hoje, tu vai no TripAdvisor, tu perde lá uns 20 minutos. Tu joga no buscador, tu perde uns 20 minutos. Aqui o chat vai dizer, ó, esse hotel aqui, nessa rua aqui... Eu tenho feito isso. Sensacional. Eu tenho feito isso. Isso porque os conteúdos estão ruins ainda. Isso porque os conteúdos estão ruins ainda. Tu já está conseguindo resultado. Tu imagina aqui uns 5, 6 anos. Só que assim, nós vivemos num mundo com um número crescente de informações e um número decrescente de cérebros. Tu concorda? Nós temos um número crescente de informações com um número decrescente de cérebros.
Para terminar aqui, que eu preciso te liberar, infelizmente, Boa. porque senão ficaria hora bar eternamente com você. Que conselho você deixaria para um executivo que ainda não adotou a IA porque tem medo ou desconhecimento? E qual é o legado do Busa para as próximas gerações? Primeira coisa, ou você é ponto com ou você é ponto fora. Simples assim. Né? Nunca foi tão fácil e barato acessar uma tecnologia como nos dias atuais. Como é que nós acessávamos a internet quando nós começamos a carreira? Nossa. Tinha que ter modem, tinha que ter o Nossa. speeder telefônica, era difícil, nada era indexado, Tinha era dois computadores complexo, na folha dois dedicados. computadores. Hoje, você não tem custo nenhum. Tá bom, você quer assinar uma inteligência artificial porque tu quer fazer pesquisa? Claro, eu assino duas porque eu preciso, mas é meu business, é o meu business, tá? Eu vivo disso, então eu preciso assinar. Mas qualquer pessoa hoje, a um toque do celular, você acessa qualquer uma dessas. Tu percebeu que isso é viciante? Sim, também é. É viciante. Eu hoje estou meio que viciado em fazer pesquisas, em estudar usando a Perplexity. E agora, nas minhas reuniões de conselho, essa reunião que eu vou no próximo mês, eu vou arrebentar, porque eu estou estudando todos os DRE da empresa via Notebook LM. E aqueles PDFs que a gente recebe muitas vezes de 100 páginas. Nossa, não dá mais. Não dá mais. Eu faço lá as perguntas e você vai aprendendo a fazer pergunta, você vai escovando o teu cérebro, né? Uhum. Porque é importante você ter essa capacidade de fazer pergunta, né? Então, se você tem medo e você é um homem, uma mulher de negócio, você está fora do business. Simples assim, né? Sendo pragmático. Você não pode ter medo. Muito pelo contrário. Né? Às vezes o pessoal fala para mim, Buzzarello, me dá uma dica, o que eu faço com meus filhos? Eu falo para ele, cara, não te preocupa com teus filhos. Sabe qual é a minha preocupação que eu tenho, Aline? O que eu e minha esposa vamos fazer com os 20 verões que nos faltam? Eu tenho 60, minha esposa tem 61. Nós temos 20 verões, teoricamente. Sim. Então, a vida não vai ser mais comprida, mas ela tem que ser larga. Isso não quer dizer que eu estou parado. Muito pelo contrário, estou trabalhando muito mais hoje, mas eu não sei se eu estou trabalhando, se eu estou aprendendo, ou se eu estou me divertindo. Né? Então, eu falo, não se preocupe com os filhos. Os filhos nasceram no momento certo. Para eles está tudo certo. O problema é o que nós vamos fazer e o que o Brasil vai fazer com essa turma 45 mais, 50 mais. Porque nós vamos ter que nos refundar, concorda? Uhum. Todos nós vamos ter que nos refundar para abraçar essas oportunidades. Porque é muita oportunidade. É assustador, Aline. Eu tenho 30 verões, eu estou desesperado. É assustador o que vem pela frente. De bom. De bom, não é de ruim. De bom. Só que você tem que incorporar um coração de estagiário. E não existe mais a expressão ex-aluno, ex-aluno. Essa expressão não existe mais, não. A educação hoje não é mais prioridade. A educação é premissa. Quando tu sobe numa aeronave, a segurança da aeronave é prioridade ou premissa? É premissa, tu nem sobe na aeronave se não tiver segurança. Uhum. Hoje, se você não estiver estudando, não estiver lendo, não estiver se inquietando, você está fora do jogo. E lembre-se, quais as minhas formas de aprender? Orabar, muita conversa com gente interessante, LinkedIn, redes sociais, um pouco de revistas que ainda leio, porque sabe que a revista me traz o foco. Que não tem interrupções. Então eu faço questão de ler ainda algumas revistas em físico, o jornal também, pelo foco. Apesar que elas escrevem muito mal, mas tem lá bons editoriais. Tem muita ruim. Atualmente. Não é que elas escrevem, não é que elas são ruins. É como o nosso, depois que a gente dá muito tempo, a gente o professor reclama do aluno. Veja, eu quando eu dava aula, comecei a dar aula com 30, os meus alunos tinham 27, 28. Aí passei a ter 40, meus alunos 27, 28. Aí eu passei a ter 50, meus alunos 27, 28. Eu passei a ter 60, meus alunos 27, 28. Não é que os alunos ficaram ruins, ou que a empresa está escrevendo mal, é que nós ficamos bons. A maturidade não vem com os anos, a maturidade vem com os danos. E a gente acumulou muitos danos e, portanto, o nosso senso crítico é muito bom. E eu falo para meus filhos, leia sobre a esquerda em publicações da direita e leia sobre a direita em publicações da esquerda. É assim que tu vai gerar senso crítico. Só que os algoritmos abduziram. As pessoas estão abduzidas. Ou elas estão direita ou elas estão direita e esquerda. Exatamente. Aí fica difícil conversar. Né? E essa é uma prerrogativa que a gente carrega. Então, eu uso muito aí a mídia impressa para não perder foco. Para mim, o legado que eu vou deixar, claro, como professor, né, que fui durante... ainda sou um professor, mas não leciono mais no dia a dia das escolas, né, como a gente discutiu aqui. Quando a escola, o aluno me avalia 3 vezes em 10 aulas e eu avalio o aluno uma vez, tem alguma coisa errada. Né? Concorda? Como é que eu faço para ser bem avaliado por um aluno? Eu dou uma aula fofa. O aluno achou o Buzzarello bacana, interessante, né? E fui bem avaliado e a escola fala, eu estou com o melhor professor aqui da escola, porque ele só ganha nota 10, mas eu dei uma aula fofa.
Eu, quando estudei economia, né, não me formei, mas fiz 2 anos de economia, eu tinha uma matéria chamada econometria, matéria difícil, tu tinha que tomar calmante para fazer a prova, de tão complexa que era. Tu chegar no dia da prova e falar, professor, dá uma força para nós aí. O que vai cair na prova? Eu olhava para nós e falava, lágrimas. Boa prova, te vira, né? Estamos aqui hoje, sobrevivemos, né? Sim, sim, sim. Se você falar isso numa sala de hoje, tu vai preso. Vai preso. Vai preso, Ministério Público, você é chamado para depor e tal, né? Então, infelizmente, você foi minha aluna e sabe o quanto eu me dedicava nas salas de aula. E valeram esses 25 anos por alunos como você, que hoje, alunos como você que estão aqui fazendo sucesso, prosperando, e tantos outros que eu vejo. Eu tenho hoje uns 40, 50 dos melhores CMOs brasileiros hoje passaram pelas minhas salas de aula. E eu fico tão orgulhoso, tão feliz, tão realizado, porque eu vejo eles fazendo sucesso, prosperando. E quando eu os encontro, eles sempre me abraçam e sempre lembram de alguma coisa da aula. Mesmo que seja show me the money. Lembra? Show me the money. Show me the money, show me the money. É isso. Pousa, obrigada. Obrigado. E vou deixar os links que o Buzzarello comentou aqui e até o próximo IA. Até o próximo IA. E a gente se encontra aí nos corredores da vida. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.